todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo de 2023. À semelhança do que eu fiz no ano passado, este ano vou fazer também um vídeo de tier ranking de todas as minhas obras que eu li no ano passado. Todas as obras que eu li em 2022, eu tenho aqui no meu computador as capas e vou falar convosco e vou enfiar cada uma destas obras numa determinada categoria, consoante a experiência de leitura que eu tive e as memórias que ainda tenho, ou não tenho, dessa obra em questão. As categorias que eu escolhi para este ano são iguais às categorias do ano passado. Eu vou deixar o vídeo do ano passado nos cards para quem tiver curiosidade para saber quais foram as minhas leituras de 2021. Eu gravei um vídeo no ano passado por esta altura. E as categorias são: é para isto que leio, que é assim aquelas obras fantásticas que nós amamos completamente. O meu coração sorri, para obras que gostei muito de ler e que ficaram no coração e que eu vou recordar durante bastante tempo. Não aquece nem arrefece. É aquelas obras normalmente a 3 estrelas que... Ok, uma pequena interrupção porque o telefone tocou. Mas vamos lá ver, vamos lá retomar. Não aquece nem arrefece é aquelas obras meio termo que não foram fantásticas, mas também uma pessoa não se arrepende do tempo que passou a ler a obra em questão, não é? Aquelas 3 estrelas. Ao tempo volta para trás é a quarta categoria, eu acho que diz tudo. É aquelas obras que eu me arrependi mesmo de ter lido, ou de ter lido até ao fim, naquela esperança de que a coisa melhore, mas depois chegamos ao fim e afinal não melhorou e foi tempo perdido. Quinta e última categoria. Quem autorizou a publicação disto? Quer dizer, eu não sei se tem alguma obra que entre nesta categoria, que eu tenha lido no ano passado. Espero que não, mas é aquelas obras mesmo muito más, que uma pessoa pensa como é que houve uma editora que apostou numa obra destas, porque isto é mesmo muito, muito mau, de acordo com a minha avaliação, não é? Que falo. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar, para o vídeo não ficar demasiado grande. Sem qualquer ordem de preferência, por ordem aleatória, temos aqui o Verity, que eu ainda não tinha lido, e que adorei. Vem para a primeira categoria, é para isto que leio. Gostei imenso. Eu acho que é Tati Bernardi, espero não estar enganada no nome da autora. Você nunca mais vai ficar sozinho. Eu acho que é esse o título, tem as capas cortadas, mas acho que é esse o título. Você nunca mais vai ficar sozinha. O meu coração sorri, gostei muito de ler esta obra. Eu não sei se já estava grávida na altura, acho que sim. Sim, já estava, sim, sem sombra de dúvida, já estava ou grávida ou já tinha tido os bebés. E eu acho que isso também fez com que eu apreciasse ainda mais esta obra. Gostei muito. Next Year in Havana, Chanel Clinton. Eu não me lembro sequer da história, de tão bom que foi, não me lembro sequer da história. Eu lembro que não detestei, não foi uma obra má, mas não me ficou gravada na memória, não ficou de todo, portanto não aquece nem arrefece. The Bookish Life of Nina Hill, eu ouvi falar muito desta obra, não sei se foi no Goodreads, e foi por isso que li, mas não teve grande impacto. A história não é má, não está mal escrita, mas não me entusiasmou por aí além. Nem tenho grande memória da história em si, da personagem principal. Tenho uma ideia muito vaga. The Bookish Life. Ao tempo volta para trás, talvez vá para aqui. Novamente, não é porque a história seja má, por si o livro não é mau, mas passava bem sem esta obra. The Queen's Gambit, não aquece nem arrefece. Eu ouvi falar muito bem aqui no Booktube desta obra. Foi uma história ok. Não me interessei particularmente pela protagonista, não fiquei a torcer por ela, não estava curiosa para saber o final. Foi assim, Charlotte's Web é um clássico da literatura. É uma história infantil ou infantil-juvenil, mas por ser um clássico eu tinha curiosidade e li, e o meu coração sorri. Gostei muito fofinha. Não é para a minha faixa etária de todo, não é mesmo, mas gostei muito.
1984, não é preciso dizer nada sobre esta distopia, quer dizer, toda a gente já conhece a história, pelo menos já ouviu falar, mais ou menos. É País que Leio, fantástico, amei. De seguida li o Animal Farm. O Animal Farm também gostei, mas não é a mesma coisa, não é o 1984, não é? Mas sim, mas gostei. De George Orwell é obviamente um autor bastante recomendado, não é? A graphic novel do Diário de Anne Frank. A graphic novel é lindíssima, é muito bonita. E gosto muito de ver na estante. As ilustrações são fantásticas. As ilustrações do rosto da Anne estão maravilhosas. Para mim só ficou a faltar mais páginas. Queria mais graphic novel. Queria o dobro, o triplo, o quádruplo. Porque obviamente a graphic novel não tem todo o conteúdo do diário. São excertos selecionados e para mim foi só isso que ficou a faltar. Não é? Queria muito mais. Mas a graphic novel é lindíssima. A Célula Adormecida, do Nuno Pomoceno, foi o meu primeiro contacto com a escrita do Nuno e adorei a escrita. Ainda mais do que a história em si, eu gostei muito da escrita. Portanto, vai aqui para a segunda categoria. Depois, da Jodi Picoult, eu li esta obra, The Storyteller, em janeiro, para o Hall da Dora. Portanto, a história tem a ver com campos de concentração. Não me recordo muito bem, confesso. Não me recordo muito bem da história, mas lembro-me de ter gostado. Vai para aqui, para a segunda categoria. Releitura do Velho e do Mar. Não tinha expectativas muito altas. A memória que eu tinha de ter lido esta obra já há muitos anos, em contexto escolar, não era de ter amado ou da história ser espetacular. E de facto não foi. Não me arrependo de ter relido, mas não amei. Little Darlings é um thriller psicológico da autora Melanie Golding. Em português está traduzido para A Mãe, ou só Mãe. Eu vou deixar aí a capa da edição portuguesa. Amei esta obra. É a história de uma mulher que foi mãe de gêmeos, 2 meninos gêmeos, e a certa altura ela ainda estava na maternidade. Ela diz que os bebés foram raptados por uma mulher que entrou no quarto dela e que raptou os bebés. Entretanto, as crianças aparecem e ela diz que aqueles não são os bebés dela e que eles têm algum espírito dentro deles, algo assim, e é sempre a dúvida. Ela está a delirar, aquilo é alguma depressão, alguma psicose, ou realmente o que ela está a dizer é verdade. Ninguém parece acreditar nela, nem mesmo o próprio marido, que não é grande ajuda, não é grande marido, não é grande pai para as crianças. Ele parece um bocado desinteressado dela. E a história é muito interessante, gostei muito das voltas que deu até ao final e recomendo a leitura, Little Darlings. Depois, a obra Kim Jong, Born 1982. Eu ouvi em audiobook, não tenho a certeza absoluta se já está traduzido para português de Portugal. É uma obra sobre a vida de uma mulher na casa dos 30, uma mulher coreana. E aqui o facto de ser coreana é altamente relevante. Relata a sua vida profissional, familiar, o casar, o ter filhos e basicamente centra-se tudo muito numa questão social e cultural, em que retrata o peso que existe na cultura coreana para a mulher casar, ter filhos, deixar de trabalhar na sequência de ter esses filhos e anular-se um pouco enquanto mulher, enquanto ser humano, deixar de ter ambições, de ter uma carreira e dedicar-se exclusivamente aos filhos. É uma história de vida mundana de uma mulher que sente imensa pressão da sociedade e da família para abdicar de si, de certa forma. Existe muito peso da misoginia, há um relato da deterioração mental dela, da sua saúde mental. É muito interessante por isso. É um relato de uma vida que eu acredito que seja igual à vida de muitas outras mulheres na Coreia, e não só na Coreia, em muitos outros países, que ainda são muito, como dizer, talvez tradicionalistas,
antiquados, não é? Que querem muito a mulher na cozinha e a mudar fraldas e não ter uma carreira de sucesso e não deixar o filho aos cuidados de terceiros para poder trabalhar. Gostei muito. Será qualquer coisa entre É Paris que Leio e O Meu Coração Sorri. Lá está, é uma história mundana de uma vida normal, simples, de uma mulher, mas tem muito mais por detrás devido à questão social e à questão da saúde mental dela. Talvez eu ponha aqui em cima, É para isto que leio. É uma obra importante, eu acho. Materna Doçura, do Posidónio Cachapa, foi uma obra muito diferente daquilo que eu estava a contar, não é? Eu tinha uma ideia pré-concebida com base apenas no título, A Materna Doçura. É uma história triste, não é? Os protagonistas são homens, não tem a ver com uma mãe ou com uma família e os seus filhos, uma mãe e os seus filhos. Os protagonistas são homens e basicamente ao longo do relato das suas vidas, de vários episódios das suas vidas, nós percebemos que a falta que as mães lhes fizeram, em ambos os casos, a falta que uma mãe, e o carinho, o amor, a criação de uma mãe fez a estes dois protagonistas. E achei uma história um pouco triste. Mas dito isto, vai para a categoria O Meu Coração Sorri. Sorri no sentido de ser algo carinhoso, não é? E que fica connosco e... É uma história bonita, mas triste ao mesmo tempo. As Velas Ardem até ao Fim. Eu tinha expectativas altas em relação a esta obra, por tudo o que tinha ouvido falar. Não correspondeu às expectativas, para a minha tristeza. Fiquei assim um pouquinho triste. A história não é má, mas para mim não fez muito sentido. É a história de um homem que, ao fim de um horror de anos, ter ficado sem mulher, a mulher morreu, e ele continua a guardar rancor para com o amigo, o grande amigo, de outros tempos, de décadas atrás, e tem ali muitas dúvidas, muitas questões relativamente à relação que ele tinha ou não tinha com a mulher dele, com a falecida, porque é que esse amigo desapareceu do nada, nunca mais lhe deu notícias... E ele ficou sozinho e nunca refez a sua vida após o desaparecimento do amigo e a morte da mulher, e aquilo não fez sentido para mim. Porque é que ele não refez a sua vida? Porque aquela mágoa toda, aquele rancor, todas aquelas dúvidas, o ficar ali no limbo durante tantos anos? Porquê? Não me fez muito sentido. Então vai aqui para esta categoria intermédia. Não aquece nem arrefece. Com muita pena minha. Fiquei muito triste por não ter tido o impacto que eu pensei que iria ter. Depois dessa Queiroz, O Mistério da Estrada de Sintra, foi a primeira obra que eu li para o meu projeto, um ano a ler essa, e gostei imenso. Foi a primeira obra de essa, portanto, até de acordo com o próprio, não é o supra-sumo da literatura, ou da literatura portuguesa, não é uma obra fantástica, uma história super bem escrita, super bem pensada, mas está bem escrita. A escrita de essa está lá. Mas é um policial ainda um bocadinho... amador, não é? Um pouco amador, mas é divertido, é uma história divertida. Portanto, vai aqui para O Meu Coração Sorri, porque gostei de ler. Depois, Big Little Lies, de Liane Moriarty. Gostei imenso. É uma história de várias mulheres, cada uma com a sua vida, cada uma com os seus dilemas, com as suas dores, com os seus percalços. E por vezes, quando eu tenho histórias que incluem várias personagens e cada uma tem a sua própria história dentro de uma história grande, eu às vezes perco-me um bocadinho e isso diminui um pouco o meu prazer de leitura, porque fico ali um bocadinho perdida com tanta história. Não foi o caso. Gostei imenso de conhecer todas estas mulheres e todas estas histórias. Identifiquei mais com umas do que com outras, obviamente, mas gostei muito no geral e quero ler mais da autora à conta deste Big Little Lies. Ainda não vi a adaptação, ainda não vi o filme com a Nicole Kidman, mas espero ver em breve. Vai para aqui, é para isto que leio. É uma boa história, bem escrita, bem concebida. Colleen Hoover, It Ends With Us.
Foi muito falado em 2022 devido à sequela, o It Starts With Us, Começa Connosco, será esse o título em português? Li os dois. It Ends With Us fez-me chorar. Eu não costumo chorar com obras literárias. Eu chorei. Adorei esta obra. 5 estrelas, sem qualquer margem para dúvida. Recomendo imenso, mesmo para quem acha que se calhar a Colleen Hoover não é uma escritora espetacular, que é assim mais comercial. Eu gostei imenso. Acho que a obra está muito bem escrita. A premissa é fantástica. Aborda a violência doméstica, mas achei que a personagem principal, a mulher, que estava casada com um homem abusivo, tudo me fez sentido na atitude dela. Tudo me fez sentido. E depois eu soube que a autora escreveu esta obra baseou-se um pouco na sua experiência de vida, ou melhor, na experiência de vida da mãe dela, com o pai da Colleen Hoover. E fez-me ainda mais sentido, justificou um pouco como é que a Colleen Hoover conseguiu fazer esta obra tão perfeita, a meu ver. Tem a ver com a infância que ela teve e com a experiência de vida da mãe. Eu acho que isso trouxe um acréscimo de dedicação à escrita desta obra, talvez. Não sei se isto faz sentido. Mas achei a obra extraordinária. Está muito bem pensada. É a personagem principal. As atitudes dela fazem sentido. Nem ela aceita tudo do marido, nem ela é cega e complacente com tudo. Tem os seus altos e baixos, tem as suas dúvidas, como qualquer ser humano naquelas circunstâncias teria. E as atitudes... acho que fazem sentido, né? Fazem sentido. Gostei mesmo muito desta obra e para me ter feito chorar. É preciso muito. Eu choro facilmente com filmes ou com séries, ou com coisas parvas, às vezes, que não têm razão de ser. Com obras literárias, por acaso, não é habitual de todo. Portanto, se me fez chorar, 5 estrelas. Depois, o It Starts With Us. É uma obra muito diferente, não está ao mesmo nível. E aqui... um pequeno spoiler para quem quer ler ainda esta obra, puxei uns segundos à frente neste vídeo, porque vou dar aqui um spoilerzito. O It Starts With Us, eu tive o tempo todo, com o It Ends With Us, há altos e baixos, nunca sabemos o que é que vai acontecer, vai melhorar, vai piorar, ela vai separar-se, não se vai separar, o que é que vai acontecer na vida dela. Com o It Starts With Us é tudo tão perfeitinho, tão bonitinho, tão maravilhoso, tão romântico, tão... linear, e eu estava a todo instante à espera que as coisas mudassem de repente e acontecesse uma catástrofe, e não, é perfeito do princípio ao fim, tudo lindo, maravilhoso, muito amor, muito romance, tudo muito joinha. Pronto, está o spoiler dado. Portanto, não aquece nem arrefece, vai para aqui. Segue-se Mário Benedetti, A Trégua. Também prometia ser tudo e mais, qualquer coisa. Gostei, mas não amei de tudo. Mais uma história de um homem que está à beira da reforma, apesar de ele não ser assim tão velho quanto isso, mas estava à beira da reforma e tem uma vida muito... com poucos eventos marcantes, felizes pelo menos, que vive há muitos anos viúvo, tem 3 filhos e não tem uma boa relação com nenhum deles, e a vida dele é triste, é vazia, algo desprovida de sentido, e toda a história é ele a tentar conseguir alguma felicidade, talvez, mas é tudo tão triste, banal, não amei. Compreendo a reflexão que se faz numa fase mais avançada da vida e não retiro o valor que esta obra tem, mas para mim não funcionou tão bem quanto isso. Não aquece nem arrefece. Desculpem-me, fãs de Mário Benedetti, eu vou ler mais obras do autor. Vou. Não me vou ficar por esta. Depois, The Orphan's Tale. Eu acho que é Carruagem dos Órfãos, em português. Também li em janeiro, para o Hall, para o projeto do Hall da Dora Santos Marques.
Não aquece nem arrefece. Eu lembro-me de não ter amado a história, não foi nada assim de transcendente. Não. Depois, um conto de Taylor Jenkins Reid. Não tinha grandes expectativas, não sabia o que me esperava. É um conto, uma coisa que para ler assim rápido. Gosto muito de Taylor Jenkins Reid, mas não estava assim com grandes expectativas. E adorei Evidence of the Affair. E é um conto que eu quero reler. Gostei imenso, acho que está tão bem pensado. É a história de uma mulher que descobre que o marido anda a trair. E ela entra em contacto, ela consegue a morada, eu já não me lembro exatamente como, ela consegue a morada do marido da amante do marido dela, ok? Portanto, o marido delas tinha uma amante que era também ela casada. E a nossa protagonista entra em contacto com o marido e começa a corresponder-se com o marido também traído, não é? E ele na altura nem sabia que era traído. E a história toda fala dos casamentos de ambos e forma-se ali uma relação entre eles que... Já sei o que vocês estão a pensar, não é? O que é que acontece? Mas é diferente daquilo que nós estamos a pensar e estamos à espera que aconteça. Porque Taylor Jenkins Reid é fantástica. É fantástica. É das minhas escritoras preferidas. As coisas não correm de acordo com aquilo que a gente está à espera que aconteça e que a gente acha que vai acontecer porque seria demasiado óbvio. É diferente. O desenlace é diferente e eu gostei muito do princípio ao fim. Cheguei ao final assim, tipo, muito bem, Taylor. Bem conseguido, muito bem conseguido. Portanto, é para isto que eu leio. Adorei. Um conto simples, muito bem conseguido. Love on the Brain, de Ellie Hazelwood, é a sequela do The Love Hypothesis, a hipótese do amor, que eu adorei. Uma história, um romance romântico, mas muito bem escrito, muito bem criado. Adorei as personagens, adorei a história toda do princípio ao fim, diverti-me imenso. Ouvi em audiobook, diverti-me imenso a ouvir o audiobook, amei. Então, claro que tinha que ler a continuação, mas este não me conquistou. Vai para aqui, não aquece nem arrefece, não me conquistou todo este segundo. Para mim, e há muita gente que adora este segundo, para mim, ela devia ter ficado só pelo primeiro. Achei este muito... deu uma sensação que houve ali muito esforço por parte da escritora para escrever uma história igualmente boa. Porque o The Love Hypothesis foi um grande sucesso. E acho que ela se esforçou muito por criar um segundo livro tão bom quanto o primeiro. Para mim, não. As personagens, não. A história, a relação toda, não. Não é mau, mas está ali. Não aquece nem arrefece, lá está. Depois, Close to OK. Eu acho que tive conhecimento desta obra pelo Goodreads. Não sei se ganhou algum prémio. Acho que não, mas suscita uma curiosidade. Isto é a história de um homem, aliás, uma mulher que encontra um homem que está à beira de se atirar de uma ponte, ele vai se suicidar e ela tenta salvá-lo. E consegue salvá-lo efetivamente. Mas depois acontecem coisas que eu acho que não foi nada realista e para mim, por esse motivo, não foi uma história fantástica. Gostei, mas achei tudo tão irreal. Ela leva-o para casa, ela quer salvar este homem, não é? E saber tudo sobre ele, e porque é que ele se tentou matar, e o que é que está por trás da vida dele, e tenta buscar a vida dele. E depois é ele que acaba por se meter na vida dela sem ela saber. Eu acho que ninguém levaria assim um estranho para dentro de casa e deixá-lo ter acesso às divisões todas e ao computador dela e... Não sei, achei tudo assim um bocadinho... pouco real. Foi uma história ok. Não aquece nem arrefece. Twisted Love. Uma obra para maiores de 18, dado o cariz sexual da coisa. Eu comecei por gostar, mas depois cheguei a um ponto e pensei, o papel da mulher aqui, eu acho que não favorece. O sexo feminino, eu acho que não favorece. A mocinha que se apaixona loucamente por um fulano que trata as mulheres como objetos sexuais e tem 20 mulheres, dorme com 20 mulheres por semana, ou 20 estou a inventar, mas percebem a ideia, não é? E ela está apaixonadíssima e ele só quer as mulheres para relações sexuais e... ao tempo volta para trás. E mais não digo. Amok, de Stefan Zweig. Um autor recomendadíssimo, também aqui pelo BookTube.
pelas suas obras em geral, nenhuma em específico. Foi o meu primeiro contacto. Então as expectativas estavam lá em cima, mas correspondeu às expectativas. Eu tenho aqui mais uma obra dele para ler. Tenho o Mandel dos Livros e A Viagem ao Passado e vou ler. São obras também muito pequenininhas. Vou ler, mas este Amok não foi tudo aquilo que eu desejava. Foi uma história um pouco estranha. Eu acho que não consegui entrar bem na história. Possivelmente ou provavelmente falha minha. O que é que eu faço a isto? Não aquece nem arrefece. Desculpem-me, fãs de Stefan Zweig. Eu prometo dar uma segunda, terceira, quarta, quinta oportunidade ao autor e vou gostar das outras obras de certeza. De certeza. Our Missing Hearts, da Celeste Ng. É uma história bonita e é uma história que é suposto tocar-nos imenso, porque o protagonista é uma criança, pré-adolescente. É um menino que foi abandonado pela mãe e ficou a ser criado pelo pai. O pai não quer falar da mãe e ninguém pode falar da mãe, porque a mãe juntou-se ali um movimento qualquer. E ele tenta descobrir o paradeiro da mãe e ir ter com ela. Mas aquilo não... Eu acho que foi a forma como foi escrito. Eu não vi ali... A escrita não funcionou. Acho que a premissa estava boa, mas depois a concretização ficou aquém. E nem sequer consigo explicar muito bem o porquê, mas... a mãe parecia que não estava propriamente interessada, mas a escritora tentou fazer com que a mãe realmente estivesse a sofrer com o afastamento e estivesse a fazer aquilo tudo porque tinha mesmo de ser, mas na realidade até queria estar com o filho, mas aquilo que passou para mim foi: este também não quer saber. E foi tudo assim um bocado morno demais. E o objetivo não é ser morno, é tocar-nos o coração, não é? Não acrescentou nada às minhas leituras, portanto vai para aqui, ao tempo volta para trás. Depois, On Earth We're Briefly Gorgeous. Isto é ficção, mas está categorizado como novel, como romance, mas é muito baseado na vida do autor, Ocean Vuong, não sei se é assim que se pronuncia, um homem gay de descendência vietnamita que é criado pela mãe, que emigra para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor. Portanto, uma mulher muito pobre, analfabeta, com trabalhos mais precários, mal remunerados, e ele escreve-lhe, ela já faleceu, mas ele escreve-lhe uma carta longa, que é a história toda, não é? É uma mulher analfabeta, que faleceu analfabeta, mas ele escreve-lhe uma carta, basicamente a abrir o seu coração e a falar de tudo o que ele sentiu, tudo o que ele viveu com a vida que a mãe lhe proporcionou. E é só triste, do princípio, da primeira palavra, da primeira frase, da primeira página até à última. É uma história muito triste. É uma história muito triste. Bonita, tocante, também facilmente leva às lágrimas, mas muito triste. Portanto, não é uma obra para toda a gente. Não é uma obra para toda a gente, mas quem tiver com a disposição para uma obra muito triste, está aqui. E eu vou pôr na primeira categoria para este que leio, apesar de eu acho que dei 4 estrelas, parece-me, porque chegou a um ponto que já era tão triste, tanta tristeza, já chegou a um ponto tipo, por favor, acaba rápido. Mas o acaba rápido não é porque a história é má, ou a escrita é má, é mesmo pela carga pesada que tem. Mas vai aqui para cima, é para isto que leio. Clara Boia, José Saramago. Li no mês em que fez 100 anos do nascimento do autor, do nosso Prémio Nobel. Não é, para quem já leu algumas obras de Saramago, não está lá no top das mais fantásticas, mas gostei muito de ler. Uma história de várias famílias, várias histórias diferentes, famílias comuns, e é a história novamente, de várias famílias, e a escrita é maravilhosa. Vai para aqui, talvez, mas o coração se ri. Sim. Depois, uma desilusão. Antes que o café arrefeça, houve todo este sururu com esta obra. As expectativas estavam lá em cima, e às vezes, quando as expectativas estão lá em cima, depois a coisa não se dá, não é? E foi o que aconteceu. Antes que o café arrefeça, não foi tudo e mais um par de jarras. Não foi. Não correspondeu às expectativas e fiquei algo
com aquele sabor amargo na boca, de tipo, isto não era aquilo que eu queria mais, queria muito mais. Não tenciono ler a continuação, porque este não funcionou para mim. A premissa era ótima, um café que tem uma mesa específica, quem lá se senta consegue voltar ao passado e, enfim, fantástico, vamos lá. Mas não funcionou, as histórias, não houve nenhuma que me marcasse que eu achasse fantástica, portanto vai um bocadinho para aqui. Ou nem aquece nem arrefece, ou o tempo volta para trás. E agora? O problema também foi as expectativas, talvez, que estavam muito lá em cima. Não aquece nem arrefece. Depois, uma obra de não ficção. Temos uma ao longo do ano. Pelo menos uma. A Life on Our Planet, de David Attenborough. Sobre alterações climáticas e o estado do planeta. Por quem sabe o que diz. Este grande senhor sabe o que diz. Portanto, é uma obra interessante. O meu coração sorri. Vai para aqui. Voltando às obras sobre o Holocausto, como podem ver, isto não está por nenhuma ordem específica. Silka's Journey, A Coragem de Silka, é só uma história linda, 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 linda. Para mim, bastante superior ao Tatuador de Auschwitz. Adorei esta história. É para isto que leio. Muito bonita, muito bonita, muito tocante. American Dirt também prometia muito. Para mim não funcionou muito bem. A história não é má. Imigração para os Estados Unidos, aquelas histórias tristes, quem não pode simplesmente apanhar um avião e agora estou nos Estados Unidos e vou aqui viver legalmente. Aquelas histórias tristes que nós conhecemos dos noticiários, não é? Mas não funcionou para mim. Estava à espera de mais. Vai para aqui. Não aquece nem arrefece. Não aquece nem arrefece. Se Deus me chamar, não vou. Novamente, é uma história tão bonita. Triste, mas bonita. De uma menina. Acho que pelo título dá para perceber que não é a menina mais feliz desta vida. Mas é uma história muito tocante. É para isto que leio. É para isto que leio. Vai para aqui. Uma história muito bonita. Quem conseguir pôr as mãos nesta obra, não é fácil encontrá-la à venda, mas recomendo. Depois, The Book of Longings, da Sue Monk Kidd. Amei, 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 amei. A história do princípio ao fim. Uma história tão bem escrita, tão bem criada. As personagens têm o seu caráter religioso, mas mesmo, é uma história fantástica mesmo para quem não quer saber de religiões e para quem não segue nenhuma religião. Uma história muito, muito, muito bonita. Não ficção, novamente, da Chanel Miller, Know My Name. A Chanel Miller, eu já conheci a história dela antes de ler a biografia dela. Ela é norte-americana e ela foi vítima de abuso sexual. Ela foi a uma festa de faculdade, bebeu mais do que conta, ficou algo inconsciente. Sem controle do próprio corpo, e um rapaz parvo decidiu abusar dela. Não chegou a concretizar o ato porque eles estavam na rua e houve quem visse que se passava ali qualquer coisa estranha no meio dos arbustos e foi ver e socorreu a rapariga e ela foi para o hospital, etc, etc. Depois o caso foi para tribunal e as coisas em tribunal foram muito, muito negras e muito complicadas de gerir a nível psicológico para ela. Ela manteve o anonimato durante muito tempo, não sei exatamente quanto tempo, mas durante muito tempo, todo o tempo em que o processo esteve em tribunal. Ela não quis dar a cara, não quis dar entrevistas, não quis dizer o nome, até que chegou o ponto e ela pensou, a vítima sou eu, já chega de manter o anonimato, eu tenho voz e vou contar a minha história. Daí a obra se chamar Know My Name. Eu já conhecia a história dela e ouvi o audiobook narrado pela própria e foi só fantástico. Ela escreve muito bem, explica muito bem tudo o que se passou e foi uma leitura maravilhosa. Conhecer a história dela narrada por ela própria, não é? Portanto, como é que ela viveu, como é que ela sentiu, tudo o que aconteceu, fantástico, fantástico mesmo. É para isto que leio, sem dúvida. Depois, 7 Days in June. Eu nem me lembro da história, só para verem. Ao tempo volta para trás, porque eu não me lembro sequer da história. Foi tão marcante, tão marcante.
Não me recordo da história. Passemos à frente. Por fim, The Road Trip. The Road Trip da Beth O'Leary. Eu adoro a Beth O'Leary, não é? Das obras, como é que se chamam? O apartamento partilha-se e o The Switch. The Switch é a troca. Estive agora a ver, é a troca. Gostei muito dessas duas obras. Uma foi 4 estrelas, não estou em erro, e outra foi 5 estrelas. Então, claro que as expectativas também... Quer dizer, não estavam altas, porque eu já tinha ouvido rumores de que esta obra, este The Road Trip, não era assim tão bom quanto isso. E, de facto, não. Ai, tão bom. Eu não sei se vou pôr aqui, vou estrear esta categoria, o quem autoriza a publicação disto. Acho que não, também seria um bocadinho agressivo, a história não é assim tão má. Mas ao tempo volta para trás, sem dúvida. Não foi Beth O'Leary no seu melhor, não foi de todo. Portanto, ao tempo volta para trás, porque passava bem sem conhecer esta história. Não, é muito fraquinha mesmo. Portanto, é isso. Este vídeo já vai muito longo. Vou ver se consigo cortar aqui umas partes para isto não ficar gigante. Mas o saldo é bastante positivo até. A categoria para isto que leio é a que tem mais capas de livros, não é? Fantástico. E depois salta logo para não aquece nem arrefece. Pronto, tudo bem. Eu sabia que tinha umas quantas leituras assim, tipo, morninhas. O meu coração sorri. Também não está mal. Está composto. Está composto. Temos aqui 3, 6, 9 obras. Tudo bem. Consigo viver com isso. Ao tempo volta para trás, tem algumas. Se calhar são obras que simplesmente não funcionaram para mim naquela altura. Não quer dizer que sejam horríveis ou que não recomendo. Mas pronto. Não funcionaram. Às vezes acontece. E quem autorizou a publicação disto, que é aquela Catarina mesmo Mas, no ano passado pus lá algumas obras, este ano não. Portanto, fantástico. Está a zeros, muito bom. E foi isso. É este a classificação que eu consigo dar passado um ano ou vários largos meses das obras que li em 2022. Espero que tenham gostado deste vídeo. Comentem o que quiserem na caixa de comentários. Se leram estas obras ou não leram, concordam comigo, não concordam, o que vocês quiserem. Nós vemos no próximo vídeo. Até lá, boas leituras!